E aí, gente, mais uma resenha, desta vez trazendo Alice no País Maravilhas. E a sequência, ou Através do Espelho, que Alice encontrou por lá. Olha, esse livro é muito chamativo, tem referências dele para todo canto. Quase ninguém nunca ouviu falar da história de Alice e o que ela encontrou no buraco do coelho. Saiu mal. Mas enfim, deixa eu só deixar um pouco de distância assim. Pronto. Quando eu disse que está em todo lugar, é porque esse livro tem muita influência no cinema, na literatura e até em jogos, né? Como Alice Return to Madness, algo assim. Enfim, mas também em áreas como ciências, psicologia, medicina. É totalmente influente esse livro, porque a ideia de uma criança mergulhando em um mundo cheio de fantasia, de imaginação, é uma coisa que chama a atenção de qualquer criança. É o sonho até de qualquer criança. E fascina também os adultos que querem escapar da realidade. Qualquer um quer escapar da realidade até certo ponto. Mas, ainda que seja uma literatura, uma obra infanto-juvenil, Lewis Carroll também não deixa de apresentar coisas que adultos percebem, filosofias e até críticas à educação da época vitoriana que foi escrita. Mas vamos lá, eu vou focar mais no primeiro livro, que é As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, do que o segundo. Mas vamos lá. Começo da história é a Alice, uma criancinha, escutando a irmã dela lendo o livro para ela. Só que isso é um tédio para Alice, porque a história é desinteressante, é um livro sem figuras, e um livro sem figuras não chama atenção. Eu vou ter que concordar com a Alice, porque que assim chama mais atenção. E atentando a esse desejo de Alice, né? Esse livro é cheio de ilustrações do... Como é que é o nome? Cara, tá bem aqui na capa. John Tenniel. Pois é, cheio de ilustrações. E nesse tédio, ela vê à distância um coelho super apressado dizendo que estava atrasado. Mas o que chama mais atenção da Alice é que ele estava vestido. Isso não é normal, um coelho vestido. Então, ela simplesmente vaza dali onde está, a irmã está lendo sozinha para ela, e vai atrás do coelho. O coelho pula numa toca e a Alice vai atrás. E o buraco é tão fundo, tão fundo, tão fundo, tão fundo, tão fundo, que a Alice nem sente que está caindo. Parece que ela está flutuando. Aí ela começa a imaginar, nossa, será que eu vou chegar à China? Porque está muito fundo aqui. Ou será que eu vou para Nova Zelândia? Como é que são as pessoas de lá? Aí ela começa a ficar falando sozinha, querer parecer mais esperta, mas quanto mais ela fala, mais percebe que menos sabe, tá parecendo burrinho, então melhor não falar não, assim, ainda bem que ninguém tá escutando. Mas burrinha não é só como a Alice se sente quando fala demais, ou pensa demais, mas é como os outros personagens tratam ela. E que personagens marcantes, são todos exóticos, são todos peculiares, mas fascinantes. Como o Coelho de Therese, o Chapeleiro Maluco e a Lebre de Março, a Rainha de Copas. São todos intrigantes e todas as vezes que eles falam com Alice, eles gostam de ficar subestimando a inteligência dela. Eles ficam achando que ela era burra, que ela é burra. Porque ela tenta ser tentar encontrar lógica naquele lugar. Tentar ser inteligente, adulta. Mas o pessoal ali não vê sentido no que ela tá falando. Acha que ela é a única doida ali. Doida nem é a palavra certa, é mais lerda mesmo. E o que tem muito nesse livro, os dois livros na verdade, é muita poesia, muita canção, muito poema, que eles gostam de ficar citando, até ficam cobrando a Alice pra ficar falando. E é muito chato. É chato essas partes, é enjoativo. Nada faz sentido nos poemas, nas poesias. Aí então fui entender que na época vitoriana
tinha muito esse para ficar gravando essas coisas, essas poesias, canções, faziam as crianças ficarem gravando. Isso é uma crítica do Lewis Carroll, de que as crianças não aprendiam, elas decoravam. A obrigação delas era decorar. Inclusive, tem uma parte aqui, um capítulo, que fala justamente disso. É o capítulo da tartaruga falsa e do grifo. Ó, a tartaruga falsa. Tínhamos a melhor educação. De fato, íamos à escola todo dia. Eu também ia à escola, disse Alice. Não precisa ficar tão orgulhosa disso. Aí a tartaruga falsa. Com extras? Ela um pouquinho ansiosa. Então, ela quer se mostrar. Porque quanto mais matéria, mais aprendizado. É assim. Ela disse, tínhamos aulas de francês e música. E de lavanderia? Disse a tartaruga falsa. É claro que não. Ah, então sua escola não é boa, disse a tartaruga. E não é só isso, também tinha leitura e escrita. E também diferentes ramos da aritmética, ambição, subversão, desembelação. Em coisa que... O que vai ser útil para a vida? Parece matérias aleatórias assim para criança decorar, para ela aprender, para ter uma bagagem assim, dizer que ela sabe demais. Aí por causa disso, ela não tem toda essa bagagem, por não falar direito os poemas, ela não é considerada uma garota muito inteligente. E não para só em educação das escolas, fala também um pouco aqui num capítulo de educação familiar, de influência da família sobre a pessoa, sobre a criação da pessoa. Alice entra numa casa que está uma duquesa cuidando do seu filho. O filho chorava no bebê, né? E a casa era toda abafada, com um cheiro forte de pimenta, e a criança chorava. E a duquesa só chamava a criança de porco, 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 seu porco. Aí, quando foi a vez da Alice cuidar dele, ele já ficava mimado, chorava à toa. Aí a Alice disse, desse jeito você parece mesmo um porco. Aí o que o bebê vira? Um porco. Simplesmente vai andando assim, virou um porco do nada. Então, como a influência da família, se for ruim, pode afetar muito a pessoa. Bem, isso é falando do primeiro livro da Alice no País das Maravilhas. Também tem o segundo, que é Através do Espelho, que antes de ler, eu achava que esse Através do Espelho era o País das Maravilhas, mas não, é o País do Espelho. E a pegada é outra. A Alice agora participa de um jogo de xadrez, e ela é o peão, e ela tem que atravessar o outro lado para se tornar rainha. E no meio do caminho ela encontra gente louca. Normal, né? Mas falando a verdade, foi o livro que eu menos gostei. Apesar de que tem muitos personagens aqui que no filme de Alice, o desenho da Disney, tem personagens ali, tipo o Tweedledee, o Tweedledum, até o famigerado Humpty Dumpty, que não tem no desenho, né, mas esse personagem de vez em quando aparece em alguns filmes. E o que me pegou foi o final, que do nada soltou um questionamento sobre realidade, identidade, sobre o sonho da borboleta, em que Alice questiona se ela sonhou ou se ela foi o sonho de um personagem que ela encontrou. Que inclusive é quem faz elabora esse questionamento do sonho da borboleta foi o chinês Zhuangzi, eu não sei se pronunciar o nome dele. Mas ele questiona justamente isso, a natureza da realidade e da consciência ao despertar de um sonho, sobre a mente e identidade. Afinal, eu sonhei com uma borboleta ou a borboleta sonhou comigo? Parece besteira, mas dá uma crise de identidade, às vezes, de existencial. Pois bem, essa é uma das várias pérolas que você pode encontrar aqui na Alice no País das Maravilhas, que inspirou tanta coisa que você já viu no cinema, nos jogos, na literatura, né? Dá pra pensar em vários, assim. Mas pode ser que você não goste,
porque é tanta loucura que você não, tanta coisa aleatória que você não vai entender nada. Que já passei por isso enquanto eu li isso aqui. Mas pode ser que você goste também. A única coisa que eu não gostei mesmo foi das poesias. As poesias que fica chatinho. As canções. Chatinho de falar. Mas fora isso, é um livro bom. Eu espero que tenham gostado desse livro. Da minha resenha. E curtam se vocês gostaram. Compartilhe com os outros. Sobre essa loucura de livro. Espero que tenham gostado. Até mais.